Oi gente, meu nome é Jéssica Meireles, eu sou atriz, diretora e pesquisadora do trabalho do ator no Grupo Teatro Baixo e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a oficina Cadê Meu Cordel?, que foi contemplada no edital Cultura Presente nas Redes, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu tive meu primeiro contato com a literatura de cordel, foi no ano de 2010, através de um projeto chamado Cordel com a Corda Toda, que era um projeto sociocultural que tinha o objetivo de levar a literatura de cordel para as escolas do município de Nova Iguaçu e alguns centros culturais também. E nesse projeto eu trabalhava como professora e eu acabei aprendendo, tendo alguns conhecimentos sobre literatura de cordel, sobre a cultura, sobre o quão rica ela é, e hoje eu estou justamente aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês. A primeira coisa que a gente quer saber, né? O que é cordel? Bom, o cordel, ele é um gênero literário, né? Hoje em dia é conhecido como um gênero literário popular brasileiro. Ele não teve origem aqui no Brasil, ele veio de Portugal, né? Em todo aquele processo de colonização, então ele veio dos navios e aportou aqui na Bahia, né? Mais especificamente, e depois da Bahia ele foi se divulgando, foi sendo divulgado para as outras regiões do Nordeste. No início, o cordel lá em Portugal, né, ele vai remontar lá ao século XVI, mais ou menos, vai buscar um pouco também, vai pegar um pouco do movimento renascentista, do Renascimento. E o que acontece? Antigamente, lá em Portugal, o cordel ele começou através dos trovadores medievais, ou seja, naqueles homens que iam para as praças públicas, né, no caso, e eles declamavam fatos da vida deles, daquele cotidiano, né, daquela sociedade. Depois de um tempo, com o Renascimento, um pouquinho mais lá para frente, esse cordel, que era só uma oralidade, muito rapidamente falando, ele passa a ser impresso. Quando ele é impresso, ele é colocado em cordões nas praças públicas. Quando eles iam declamar, eles penduravam esses cordéis em cordões, e por isso que o nome ficou literatura de cordel, porque eram pendurados em barbantes. Quando chega aqui no Brasil, assim, essa tradição de pendurar certinho, bonitinho, no cordão, no cordel, assim, no barbante, não fica, mas o nome continua. Quando chega aqui no Brasil, quando vai para a Bahia, quando vai para as outras regiões do Nordeste, ele acaba sendo colocado no balaio, né? Depois de um tempo ele passa a ser colocado nas malas, porque era mais fácil de carregar e tudo mais, né? E aí, no século XIX, mais ou menos, o cordel começa a também ser impresso, né, no Brasil. Da mesma maneira que o cordel em Portugal, ele tinha essa oralidade, essa questão da oralidade, depois passa a ser impresso, quando chega no Brasil, ele também vai pegando oralidade, por conta do analfabetismo da época. Muitas pessoas eram analfabetas, assim. O cordel vai se instaurar em roças, né, em lugares mais afastados, onde a escolaridade não chegava, não acompanhava aquelas pessoas que eram riquíssimas na forma oral, que sabiam contar histórias, né, que tinham uma visão literária muito grande, muito criativa, mas eles não tinham ainda como efetuar a escrita, né? Então, por isso que demora também um pouquinho, além da tecnologia, para poder a impressão de cordel no Brasil começar a acontecer. Ela começa a acontecer com um cordelista chamado Leandro Gomes de Barros, que ele vai divulgar a literatura de cordel durante muitos e muitos anos, assim, é um dos principais cordelistas que a gente tem conhecimento ainda hoje. Depois do Leandro vem o senhor Patativa da Saré, vem o seu J. Rodrigues, que é ele é aqui de Nova Iguaçu, né? Tem o Cego Aderaldo. Um pouquinho desses cordelistas a gente vai ter um pouquinho mais de conhecimento, agora eu vou falar um pouco mais. O seu J. Rodrigues, na verdade ele vem de Pernambuco, né? Muito novo, ele vem de Pernambuco com a família dele e ele vai se estabelecer num lugar chamado Morro Agudo, que é um bairro de Nova Iguaçu, aqui pertinho. Então ele estabelece toda a vida dele aqui no município, cria seus filhos, é aqui que ele vai divulgar a arte dele, é aqui que ele vai ser conhecido. Ele encontra muita dificuldade quando ele chega aqui, porque ele tinha a questão da escrita, né, a questão do analfabetismo, então ele encontra muitas portas fechadas, mas ele continua assim. O seu J. Rodrigues fala que para viver da arte tem que viver por ela. Então ele continua a caminhada dele até que ele é reconhecido
Hoje em dia ele é reconhecido pela Academia Brasileira de Cordel, né, que existe. Vocês têm que conhecer, depois eu vou deixar aqui o endereçozinho certinho, bonitinho para vocês. O seu J é reconhecido lá, é homenageado hoje em dia em várias instituições, em várias exposições, aqui no Brasil, também fora do Brasil. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é o cordel, se o cordel é a mesma coisa que repente, o que é estilogravura, que hoje a gente vai aprender a fazer aqui uma estilogravura caseira. Bom, primeiro, o cordel, ele não é a mesma coisa que o repente. O cordel, ele vai ser sempre escrito, né? Enquadra, se estira, se tira, seja lá qual for a regra gramatical que ele vai se encaixar, mas ele vai ser sempre escrito e vai ser declamado, porque o cordel ele é uma arte literária para ser escrita e declamada, né? Quando as pessoas declamavam os cordéis em praças públicas, em feiras, era sempre muito grande, muito pomposo, porque primeiro eles estavam em feiras. Então, a gente vendendo banana, vendendo laranja, vendendo mamão, eles precisavam vender a arte deles. Então, não dava para poder falar baixinho, pequenininho, miudinho. Então, tudo era muito bem declamado, né, com os pulmões assim bem fortes. O repente, ele vai ser diferente. Por quê? O repente, ele é sempre improvisado e ele é cantado. Por mais que o cordel seja declamado de uma forma melodiosa, né, tem uma cadência, existe uma cadência para poder se declamar o cordel em si, o repente ele é cantado. Ele vai ser sempre através de uma embolada ou algum gênero, né, do repente em si. O repente hoje em dia a gente poderia falar assim, o que lembra repente? Essa batalha de improviso, repente lembra rap, né? E o rap bebe na fonte do repente. Então assim, quando a gente vai estudar mais a fundo o repente, né, as tradições culturais que foram abrangendo a música popular brasileira, a gente vai encontrar o repente como base para várias vertentes musicais. E o que é a estilogravura, enfim? O que é um estilogravador, um estilogravurista, né? São pessoas que utilizam a técnica da estilogravura. Mas tá, Jéssica, o que é a estilogravura? Existem os folhetos de cordel, né? Os folhetos de cordel, eles são mais ou menos desse tamaninho aqui. Depois eu mostro pra vocês bonitinho. Esse aqui já é um cordelzinho que eu faço caseiro, que eu fiz aqui pra oficina. Mas o folheto de cordel, ele vai ter esse tamanhozinho aqui, tá vendo? E diferentemente dos livros que são impressos, né, assim, em grandes escalas, como é que são os livros? Os livros são capa dura, o desenho é todo bonitão, assim, impresso, né, aquelas coisas coloridas, enfim, a capa é diferente. A capa do cordel é a estilogravura, é uma capa comum, né, os desenhos são magníficos, são belíssimos, a cada ano, né, as pessoas que fazem a estilogravura vão se especializando na técnica, na arte e saem desenhos maravilhosos. Depois eu mostro para vocês alguns desenhos de estilogravuradores conhecidos. Mas é assim, ó, é desse tamanhozinho aqui e é uma capa que ela é impressa através da estilogravura, que é uma técnica de gravar em madeira. Ou seja, eu preciso talhar na madeira um desenho que vai passar por toda uma técnica até que ela seja impressa em um papel específico. Então é isso, a estilogravura é a capa do folheto de cordel. É a arte gravada na madeira. Mas, como não temos a madeira, como não temos todos os mecanismos, né, todas as ferramentas para poder se fazer uma estilogravura verdadeira, original, a gente vai utilizar, né, alguns elementos que temos em casa. Isso mesmo, que a gente encontra em supermercado, traz para casa. Quem tem criança pequena normalmente tem esses materiais que eu estou falando, a gente encontra na cozinha. E ao certo mesmo, a técnica da estilogravura, a gente não sabe exatamente quando começa, né? O mais possível tem se começado lá para o século VI e vem de uma tradição oriental, né? E os portugueses acabaram pegando isso para a técnica deles do cordel, que acabou chegando no Brasil, e hoje em dia a gente tem a nossa própria maneira de fazer a nossa estilogravura. Então a gente vai aprender rapidamente como que faz, né, essa questão da estilogravura. Bom, essa oficina aqui eu apliquei nesse projeto, aplicava nesse projeto que eu trabalhei, nas escolas que eu trabalhei também, algumas oficinas avulsas, e é sempre muito empolgante, porque os alunos, eles sempre, né, são alunos mesmo os maiores, mesmo de 5º, 6º, 7º ano,
eles ficam sempre muito envolvidos porque tem tudo que eles gostam. Tem tinta, desenho, e eles podem usar a criatividade deles da maneira que eles quiserem. Então a gente vai começar pela nossa capa, ok? A nossa estilo Devô. O que a gente vai precisar de fato? A gente vai precisar de tinta guache, que a gente tem em casa. Eu tenho esses potões aqui porque eu dou as oficinas. Mas às vezes a gente só tem aqueles potinhos, não tem problema algum. A gente vai precisar de tinta guache. Vamos precisar de uma tesoura, tá vendo? Essa que as blogueiras fazem. A gente vai precisar de uma tesoura. Eu aconselho usar essas tesouras que são sem ponta, né? Porque a gente vai trabalhar com criança, a gente não quer ninguém dizendo que foi furado, que se furou, e depois o pai reclama, a gente sabe como é que é a vida, não é mesmo? Então a nossa tesourinha sem ponta. Vamos utilizar colher de pau, colher que a gente faz comida, que a gente utiliza em casa, que a gente tem em casa, né? E vamos utilizar lápis. O lápis não necessariamente precisa estar com uma ponta muito fina, muito afiada, não tem problema. Se a ponta do lápis estiver redondinha, é até melhor para o que a gente vai fazer. A nossa matéria-prima, né, assim, a nossa base, a nossa matriz, vai ser o quê? A gente não tem a madeira, a gente não tem, né, as ferramentas para talhar a madeira. Então nós vamos utilizar isopor. Esses isoporzinhos que a gente encontra no supermercado, quando a gente vai comprar a bandeja de frango, ou seja lá o que vem, carne de porco, enfim, vem nessas bandejinhas, né? São essas bandejas comuns, mas a gente também encontra em algumas casas vendendo, casas que vendem descartáveis, normalmente vende essas bandejinhas. E como funciona? Então vamos embora lá. A primeira coisa, a gente também vai precisar, ó, de rolo, ok? Podem ser esses rolos assim. Eu não aconselho um rolo muito maior que esse não, porque fica mais difícil para poder pintar e tudo mais. Esse aqui seria o tamanho maior. Mas existem uns também que são bem menorzinhos, eu gosto muito deles. Para a gente começar fazendo o nosso trabalho, o que a gente vai precisar é tesoura. Gente, essa atividade pode ser tanto feita o professor, né, o pai, enfim, quem for fazer, o tutor da criança, pode fazer. Ele já pode fazer vários e deixar vários moldes prontos e só distribuir. Ou ele pode dar um molde para cada criança, cada aluno, enfim, e junto com o professor, com o tutor, vai cortando junto e vai fazendo. Aí a atividade demora um pouco mais, né? Tem uma demorazinha. Então o que a gente faz? A gente vai cortar essas barrinhas, essas beiras que tem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai cortar ela toda, completamente, ok? E vai tirar esses cantinhos, tá vendo? Esses cantinhos aqui. A gente vai fazer isso em todo o redor da bandeja. Aí tenta fazer certinho, bonitinho, você que tem uma coordenação motora melhor que a minha, para não ficar torto, né? E principalmente se você for fazer para criança, é legal que não fique torto, porque a criança começa a reclamar, mas tia, minha tá torta. Aí você vai ter que fazer outra, né? Enfim. Então a gente corta, tô cortando aqui rapidamente porque eu já fiz os moldes ali. A gente corta bonitinho, certinho, fofinho. E ela vai virar, tá vendo? Essa vai ser a nossa matriz. É assim que tem que ficar. Foi? Isso aqui não está mais em uso. O que vamos fazer com essa matriz? Bom, a primeira coisa, a grande divertimento que eu acho do cordel e tudo mais, é porque o cordel, quando ele vem para o Brasil, ele começa a abranger vários temas, né? O cordel, ele é usado para contar causos, né? A oralidade, quando vem, quando surge, a gente sempre tem aquele avô, aquela avó, aquele mais velho que é ancestrão na nossa família, que sempre tinha muitas histórias, né? Histórias, meus avós vieram do Nordeste, né? Então, é muitas histórias da viola, de como era o lugar, como era a paisagem, os causos que existiam, o homem que era lobisomem, a mulher que era fantasma. Então, começa com esses causos, né? Vai ser uns causos de mistério, vai ser de amor, de luta, mas o cordel também tem a finalidade também de denúncia, né? O cordel pode ser um viés de denúncia, de falar sobre o descaso da população, aquilo que seu bairro está enfrentando. Quando eu vou dar a oficina, normalmente eu faço assim, eu falo para os alunos criarem um cordel, né? Uma capa, uma xilogravura também, de alguma coisa que eles desejam falar, que pode ser uma invenção, pode ser romance, pode ser qualquer coisa supérflua do cotidiano deles. E depois eu vou engajando alguns assuntos que eu quero tratar na oficina, dependendo de qual seja a oficina. Porque o cordel você pode usar para tratar de vários assuntos, de uma maneira muito divertida. Então eu posso usar para poder falar assim, mas contem para mim no cordel, vamos fazer um cordel aqui agora
sobre como é o bairro de vocês. Aí eles vão falar que o bairro às vezes não é asfaltado, que falta água, que o governador, o prefeito, o vereador não aparece, sabe? Eles começam a contar o cotidiano deles mesmos, assim, como é de fato. Então, o cordel também é um lugar de denúncia, assim, de conscientização, de política mesmo, né? Dessa consciência política do ser humano no mundo. Então, é muito bacana. Enfim, você vai pegar a sua matriz, o lápis, e você vai fazer um desenho. Digamos que eu quero fazer um desenho sobre um dia de praia. Sei lá, e aí eu vou desenhar um sol. Depois vocês vão conseguir ver mais de pertinho, que agora não dá. E eu desenho aqui, e eu desenho umas ondas, né? Vou desenhar umas ondas, enfim. E vou desenhar uns peixinhos também. Da minha maneira bem arcaica, mas vou desenhar. E eu desenho aqui. Nesse momento vocês não vão conseguir enxergar muito bem, eu vou dar exemplo com uma outra que eu tenho aqui. O que é importante? Eu tenho aqui alguns exemplos de estilogravura que eu já fiz. O que é importante? Estão vendo? Ó, aqui eu desenhei um sol, dá pra enxergar, tô vendo aqui. Aqui eu desenhei uma árvore, e aqui não dá pra enxergar muito, mas eu desenhei uns pássaros, porque eu tenho meu céu com pássaro. Desenhei. O que é importante quando a gente desenha nessa matriz de isopor? Eu não posso fazer um desenho muito raso. Se eu fizer um traço, se eu fizer um tracinho bobo, assim, sem força, não vai. Por quê? Depois eu vou precisar colocar tinta guache nessa matriz. E se a linha for muito rasinha, a tinta não vai adentrar. Quando eu vou passar para o papel, também não vai funcionar. Entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso o quê? Eu preciso fazer um risco meio fundinho, mais ou menos. Eu vou ter que usar da minha observação. Eu faço um risco suficiente para criar uma valinha, digamos assim, onde a tinta vai ficar em todo o desenho. Se fizer muito forte, vai furar a nossa matriz. Então tem que ser uma valinha assim meio média, de profundidade, uma profundidade média. Quando o Madison tá rindo de mim, o Madison tá aqui comigo. Quando eu faço o desenho, quando eu faço esse risco, que vai ficar assim, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver o desenho. Esse aqui foi um risco que eu fiz, tá vendo? Tem que ser assim. Quando eu faço esse desenho, eu vou para a parte que eu mais gosto, que é o qual? A parte que eu pinto. E eu adoro as nossas estilogravuras, que são bastante coloridas. Então é nesse momento que os alunos também começam a ficar loucos, ensandecidos. Por quê? Porque eles querem pintar. E aí você vai falar assim, mas cuidado com a blusa. Eles vão sujar a blusa. Então uma dica, se puder, né? Tem algumas escolas que permitem, tem outras que não conseguem e tudo mais. Se puder, é sempre bacana pedir para os alunos nesse dia, porque você programa especificamente o dia que vai dar a oficina, pedir para que nesse dia eles possam trazer uma blusa velha de casa. Porque aí eles vão no banheiro, trocam essa blusa, não ficam sujando a blusa da escola. Se não puder, você fala assim, gente, isso é só lavar que sai. E aí, vamos torcer para que saia mesmo, não é mesmo? Enfim, a gente começa a pintar. Você pega um rolo, digamos que eu queira pintar o meu desenho de amarelo, eu vou pintar ele de amarelo aqui. Então eu passo o rolo. Importante, quando eu for passar o rolo, vou pegar aqui amarelo, eu preciso passar de forma que a tinta pegue toda a parte que eu quero que seja amarela. Então se eu tenho um sol, o sol precisa estar amarelo. Vocês estão vendo aqui, bonitinho? Óbvio que vai pegar outras partes também, mas o meu objetivo é que o sol seja amarelo. Se eu quero pintar o céu de azul, o que eu vou fazer? Vou passar o azul, ok? E aí eu passo o azul em toda a dimensão que eu desejo que fique azul. E assim eu vou fazendo e vou passando. Foi? Estão vendo aqui? Esta é a parte que eu quero que seja azul, quero que seja a parte do céu. E eu posso pegar depois, como a gente sabe que é azul com amarelo dá verde, como ensinou a música da Xuxa, eu passo em cima da árvore, onde estão as folhas. Então vocês estão vendo que tem azul, tem amarelo, tem verde, ok? E na hora que a gente passa, realmente não fica assim muito perfeito, mas quando sair no papel, vai ficar. E por último, eu passo aqui o marronzinho. Meu marrom aqui secou, vou botar mais um pouquinho.
Então eu passo o marrom. Tá vendo? Essas são as cores da minha estilogravura. E para terminar, eu passo um pretozinho básico só aqui no canto. Eu disse que eu gostava de cores bem coloridas. O Márcio me olhou de novo. Bem coloridas, tá vendo? Então eu usei aqui amarelo, azul, verde, marrom e preto. Qual é a lógica? Depois que eu faço esta pintura, depois que eu fiz o desenho, risquei a valinha média, o desenho está aparecendo, fiz a pintura toda, eu vou utilizar aqui uma folha de papel ofício. Pode ser essa mesmo, entende? Quando eu faço as oficinas, quando são materiais que estão mais à disposição, eu uso folha de papel ofício mesmo. Eu posso fazer nesse formato dela normal, um formato grande. É o que eu faço? Com o desenho virado para cima, eu pego a folha, ok? E eu vou colocar por cima dela. Coloquei a folha por cima, eu vou dar uma amassadinha rapidamente. Vou pegar a colherzinha de pau. Eu posso fazer isso com a mão? Pode, mas às vezes a mão, o dedo, ele acaba grudando e rasga a folha. A colher é mais simples e eu vou simplesmente passar a colher sobre a minha estilogravura, a minha matriz. Tá vendo? Eu faço esse procedimento aqui e eu vou... Aqui que eu peguei uma folha que já estava aqui. E eu vou usando para fazer a minha estilogravura. Tá vendo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho que perceber que o desenho está saindo, eu estou conseguindo ver o desenho desse lado aqui mesmo. Quando eu acho que já está bom, eu tiro a minha folha e o desenho sai do outro lado. Eu tenho uma outra aqui, ó, que eu também fiz a mesma coisa. Tá vendo? O sol, depois eu mostro mais bonitinho, porque aí sai mais perfeitinho, que eu uso aqui meio que atrapalha. Mas o solzinho sai, a árvore sai, os passarinhos saem. E aqui eu tenho a minha estilogravura. Essa estilogravura, às vezes, a gente pode fazer num projeto pedagógico. Teve uma escola que eu fui fazer eu fui dar uma aula só, eu já trabalhava nessa escola, e aí eu fui dar essa aula de estilogravura. E aí os professores gostaram e foram fazer um projeto pedagógico. Então eles montaram todo um projeto pedagógico em cima da literatura de cordel. Então tinha exposição de estilogravura, tinha criação de folhetos de cordel. Outra coisa importante, só para a gente encerrar essa parte da estilogravura. Eu posso, se eu quiser, escrever na minha estilogravura, mas existe uma forma de escrever na estilogravura. E depois também dou um zoomzinho para vocês verem bonitinho. Eu preciso escrever como se fosse um espelho, para que quando saia impressa, as letras não saiam ao contrário, não saiam errado. Então, exemplo, se eu escrevo amor, se eu vou escrever amor, eu preciso que, na verdade, ao invés que amor seria A-M-O-R, Na lógica, amor seria A-L-O-R. Não, A-M-O-R. Quando eu vou escrever na estilogravura, no meu isoporzinho, eu preciso inverter as palavras. Então, a minha primeira palavra, ao invés do A, vai ser o R, que é a última. Então, vai ser R-O-M-A. E o R ainda tem uma sacadinha um pouco maior. Por quê? Eu não posso, mesmo colocando o R na frente, eu não posso colocar ele da maneira certinha como ele se escreve, A perninha virada para a direita. Eu preciso colocar que a perna do R vire para a esquerda, ela precisa estar para fora ao invés de para dentro, entende? Porque quando virar o espelho, o R vai sair normal, porque senão o R vai sair errado. Então, quando vai escrever um nome, lembra disso, tem que ser de trás para frente e algumas letras precisam inverter a sua lateralidade, ok? Então, a estilogravura é isso. Tinta guache, colher de pau, a tesoura, o isoporzinho que a gente encontra no supermercado, a tinta guache, o rolinho, talvez o que a gente vai precisar comprar seja um rolinho se a gente não utiliza ele no dia a dia para pintar alguma coisa. Lembrar que a linha tem que ser um pouquinho mais funda, ok?
Para poder não ficar raso demais, senão a tinta não vai pegar, mas se for com muita força, vai vazar, e se vazar também estraga. Quando for aplicar a tinta, né, quando for aplicar a tinta na nossa matriz, não pode passar muita tinta. Se ficar muita tinta, ele vai borrar. Mas também não pode passar tinta de menos, porque se você passar pouca tinta, quando você for imprimir, vai rasgar a folha, porque o papel vai grudar e ele não vai querer sair. Então tudo é no bom senso de você observar que as valinhas foram preenchidas, que há tinta suficiente para poder ser impressa. Se der errado na primeira, não tem problema, na segunda também não tem, na terceira também não tem. Em algum momento você vai aprender e as crianças também vão aprender, ok? Então é isso. Se você quiser fazer exposições de estilogravura, aí eu aconselho que seja, né, em folhas maiores. Exemplo, como essa, tá vendo? Eu escrevi amor certo e também escrevi da forma errada. Depois eu vou dar um zoom, vocês vão ver. É importante, eu acredito que seja melhor dessa forma. Por quê? Porque assim fica melhor para se ver como exposição de estilogravura. Agora, se você quiser trabalhar com seus alunos um folhetinho de cordel, aí eu aconselho que seja neste tamanho, que é o que? Você pega uma folha normal, tá vendo? Uma folha de ofício normal, você vai dobrar ela no meio e depois você faz mais uma dobra no meio. E aí você pode fazer, né? Eles fazem a capa daquilo que eles desejam falar. Se for de amor, um coração, uma flor, se for para a mãe, se for para o pai, você vai falar sobre o bairro, sobre o time de futebol, sobre a menina que gosta, não sei. Eles fazem um desenho de acordo com aquilo que eles vão escrever e aqui dentro coloca a quadrinha deles de cordel, ok? Então, agora, importante, para esse jeito, o importante é que, estão vendo o tamanho dessa matriz? Essa matriz aqui, se for fazer folheto de cordel, ela é menor, tá vendo? Ela é menorzinha. E aí, como que eu fiz? Vou botar pra cá. E é isso, gente. Os vão se sujar, as crianças se sujam, mas é uma alegria. Quando você for cortar, diferentemente daquela outra, que a gente corta só essas beiras, né? Pra poder ficar, só tirar e ficar um tamanho grande. Quando a gente vai fazer essa matriz que é menor, para aquele tipo de dobradura para poder fazer o folheto de cordel, eu faço como? Eu coloco aqui dentro, eu pego a minha folha, aliás, eu pego a minha folha que eu já dobrei e eu coloco dentro, como se colocasse dentro da minha matriz. E aí eu passo um lápis em volta da minha folha. E aí acaba ficando o tamanho certinho da folha. Eu corto o tamanho certinho da matriz e aí imprimo já nesta dobradura. Tá vendo? E aí sai perfeitinho, bonitinho, maravilhoso. Bom, temos a estilogravura. O que vamos fazer agora? Vamos fazer ou compreender como se faz a quadra. Porque esse tipo de oficina você pode dar só a estilogravura, ou você pode dar a estilogravura com o folheto de cordel, ou você pode começar dando só o folheto de cordel, depende de como você vai querer fazer, ok? Quando eu faço as oficinas, eu faço sempre começando pelas quadras. O que são? Como se compõe, né, o cordel em si? O cordel ele vai ser composto por estrofes e cada estrofe tem uma quantidade de versos. Podem ter 4, podem ter 6, podem ter 7, 8, 10 versos. Cada número de versos ele tem um nome, né? A mais simples, hoje em dia ela não é mais utilizada por cordelistas profissionais, ela já foi abolida. Mas no início do cordel ela era muito utilizada e ela divulgou o cordel assim, com grande maestria, que são as quadras. As quadras, eu vou usar depois. As quadras são estrofes com 4 versos. E o cordel, para ser cordel, ele tem uma singularidade que são as rimas, né? O cordel tem aquela sonoridade das rimas. E como funciona? Porque há uma regra gramatical para a gente trabalhar as quadras, para a gente trabalhar as estrofes, seja as sextilhas, as septilhas, as oitavas, as décimas. Hoje a gente vai trabalhar as quadras, porque para mim é a mais simples de poder explicar para os alunos, para eles começarem depois fazer as sextilhas. As quadras
são 4 versos e cada verso tem que ter uma sílaba poética, ok? Entre as sílabas poéticas, né, que cada verso tem que ter, 2 versos vão precisar rimar entre si. Se eu tenho 4 versos, eu coloco o primeiro como A, eu coloco o segundo como B, o terceiro eu coloco como A de novo e o quarto eu coloco como B. Então, obrigatoriamente, 2 versos vão ter que rimar. Eu posso rimar o A com o... posso rimar A com A ou posso rimar B com B. Exemplo, eu vou ensinar aqui para vocês agora como a gente faz para poder construir uma quadra e como a gente faz para poder dividir essa quadra. Porque cada verso tem que ter 7 sílabas poéticas, não pode ter mais. Se a gente ultrapassa essa regra, essa norma, a gente vai entrar no que eles chamam de pé quebrado, que é quando o verso ele não está batendo, ele não está condizente com a regra gramatical e ele está passando do limite, ou seja, um pé quebrado, ok? A gente vai aprender aqui rapidinho como fazer isso. Então, gente, para compreender como que faz para a gente criar esses versos com a métrica certinho, com as 7 sílabas poéticas, a gente vai fazer aqui a divisão desses versos, né? Que é muito conhecido, é um verso muito famoso, que é: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí o que a gente faz? Para a gente começar assim bem básico. Eu vou primeiro identificar esses versos. Então eu sei que pelo menos 2 versos precisam rimar, né? Para ser a quadra. Então eu faço o primeiro verso vai ser A, o segundo vai ser B, o terceiro vai ser A e o quarto vai ser B. Então, o que a gente descobre assim que a gente faz? Palmeiras não vai rimar com gorjeiam. Então, eu sei que A e A não rimam, mas sabiá e lá vão rimar, ok? Então, eu tenho 2 versos aqui, os Bs, né? O B, ele vai rimar entre si e o A não vai, mas poderia ser o inverso, poderia o A e o A rimar e o B não rimar, poderia ser A, B, B e A, né? Essa maneira não tem problema. Essa para mim é a mais simples assim de explicar logo de cara para as crianças e tudo mais, e depois eu vou mudando com eles para ver se eles entendem, né? Às vezes eu até coloco os versos e eu não numero, né? Eu não coloco uma identificação e eu peço para eles identificarem e dá super certo. E como que a gente vai dividir essas sílabas poéticas? Bom, o que a gente já aprendeu é que cada verso precisa ter 7 sílabas poéticas para poder estar dentro da métrica correta. Então, a gente vai dividir assim, ó. Um momentinho. A gente vai dividir assim. Minha, ok? Terra. Então, a gente tem, ó, minha. Teve uma divisão aqui. O terra a gente vai dividir entre os R's, certo? Minha terra, ok? Tem, aí aqui a gente já tem uma outra divisão. Minha terra tem, aí a gente tem palmeiras. Minha terra tem palmeiras. E aí eu vou contar para poder ver se tem 7 sílabas poéticas, que é eu boto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você pode falar assim, mas e o finalzinho aqui, essa sílaba aqui, ela não vai contar? Eu vou dizer para vocês, não vai contar. Porque nós não contamos a sílaba final rais, né? Porque o verso acaba no último acento tônico. Então, em Palmeiras, o último, né? O último verso, acento tônico que tem, mais forte no Palmeiras, é o meio. Então, a gente termina a nossa contagem nesse aqui, nesse sétimo. Então, a gente percebe que aqui tá certinho, perfeito, ok? E a gente pode ir para o outro, onde canta o sabiá, né? Então, a gente vai fazer onde foi certinho, aí vem onde canta. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma fusão.
Porque quando a gente vai falar sobre o cordel, a gente fala muito sobre o prisma também da oralidade. Quando eu digo onde canta o sabiá, o O, ele quase não sai, ele quase não é pronunciado. Então, ele meio que junta, ele cria uma fusão entre o tá e o O. Porque eu não falo onde canta o sabiá, eu falo onde canta o sabiá. Então, esse aqui cria uma fusão e ele passa a ser um só, ok? Fiz essa fusãozinha, aí eu venho pra cá, ó. Sa, ok? Fiz aqui a minha separação. Sa, biá. Foi? Aí eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi? E aqui funciona da mesma forma. Eu sempre preciso ter 7. Aí quando a gente chega aqui, eu faço, né? As aves que aqui gorjeiam. Aí eu tenho as, é uma separação. Foi? Aves. Ué, não vai separar aqui o A do vez? Não, porque quando eu falo aves, também a sonoridade é muito rápida. Aves, é uma coisa só. Então, eu junto, isso aqui é uma só, eu separo aqui. Foi? Aqui eu tenho o quê? A junçãozinha novamente da palavra. Que aqui, que há. Entendeu? As aves que aqui rogeiam. Então, aqui eu tenho uma separação também. E aí eu venho, né? O que é separado, o gor é separado, o g, né? E o ão fica por último. Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente lembrando da sílaba mais forte, que é a sílaba tônica. Então, a separação funciona desta forma. A gente sempre vai ter que encontrar as 7 sílabas poéticas. Lembrando que muitas das vezes, quando tem duas vogais, né, quando termina com uma vogal e começa com uma outra vogal, elas vão se juntar porque a pronúncia, é sempre importante a gente falar o cordel, né, quando vai dividir para ver se ele está certo, falando, para ver se ele tem cabimento, para ver se a compreensão na oralidade também está de acordo com a compreensão da escrita. Ok? E essa é uma maneira muito rápida, né, de entender assim como funcionam essas separações de 7 sílabas poéticas e como funciona a questão das rimas. As de 7 versos, né, septilhas ou as sextilhas seriam um pouquinho mais difíceis, então eu aconselho a começar por essa forma de fazer que se chama quadra. É importante saber que o cordel, ele precisa das rimas, né? Ele vai ser uma literatura baseada também nas rimas. E a gente vai ter as rimas consoantes, que são as rimas que se formam, né? Que se conformam inteiramente no som, desde a vogal ou de tombo do acento tônico até a última letra, o fonema. Exemplo, fecundo, né? Eu tenho aqui uns exemplos, aqui, ó. Fecundo, mundo, estão vendo? São undo. As palavras, elas se formam desde sempre. Aí eu tenho aqui doce e fosse. A gente olha e a gente fala assim, mas não são a mesma coisa, não é nem escrito da mesma forma, pelo menos o fecundo, né, e o mundo são idênticos, isso aqui não são. Mas a gente tem que lembrar da oralidade da palavra. Então, fosse, doce. É a mesma coisa. Então, também está correto. Amigo, né, contigo. Então, a gente tem que entender isso. Essas são as rimas consoantes. E tem as rimas toantes, que são aquelas que só há identidade de sons nas vogais, a começar das vogais ou de tombos que levam um acento tônico, né? Elas não têm essa mesma maneira, características, né? Vamos ser, exemplo, fuso, veludo, cálida, lágrima. Mas, assim, não pense tanto agora na rima toante, né? Nas rimas toantes. Vamos focar nas rimas consoantes, que são essas que a gente aprende quando é pequenininho. Fecundo, mundo, amigo, contigo, porque na literatura de cordel nordestina, a tradição mesmo do gênero é o uso das rimas consoantes, ok? Essa é a base, então é por aqui que a gente vai se firmando. Então é dessa forma que a gente separa as nossas sílabas poéticas, que a gente começa a fazer as nossas quadras. Então, gente, agora que eu já expliquei para vocês como faz essa divisão, mostrei como que faz a questão da xilogravura na bandeja de isopor, é colocar em prática, ok? É possível fazer, os pais, né, os tutores legais, a comunidade familiar consegue fazer a xilogravura. Normalmente a questão da construção da quadra
é realmente feita mais em sala de aula, né? Realmente feita mais pelos professores em si, que estão com esses alunos, com essas crianças tuteladas. Mas em casa é super possível fazer a xilogravura, porque é uma atividade que vai deixar a criança, né? A criança vai aprender algo novo. É sempre importante, assim, fazer, porque quando você faz a xilogravura da bandeja, querendo ou não querendo, você precisa explicar alguma coisinha para a criança, porque ela quer saber de onde surgiu aquilo, como surgiu aquilo, ela automaticamente vai identificar com o carimbo, né? E aí fala assim, isso aqui é um carimbo? Ah, pode ser, mas a gente chama de xilogravura. Elas adoram falar o nome, porque elas acham muito engraçado, as crianças normalmente ficam rindo, porque de início podem falar errado, elas começam a fazer brincadeirinhas com o nome, mas é um processo de aprendizagem, e é uma maneira que a gente tem de colocar, né, a cultura da literatura de cordel no nosso cotidiano. Em 2018, a literatura popular, né, a literatura de cordel, ela foi reconhecida pelo IFAM como patrimônio cultural imaterial do Brasil. É de uma riqueza muito grande. A gente tem uma academia brasileira de cordel, né? A gente tem repentistas, a gente tem cordelistas, a gente tem estilogravuristas, a gente tem todo um ramo de profissionais que são muito qualificados. E a gente tem uma riqueza, porque a gente veio de Portugal, mas a gente abrasileirou o cordel hoje é nosso, a gente tem uma maneira muito peculiar de fazer cordel, né? E sem contar que se pode trabalhar qualquer tipo de tema nessa oficina, né? Você pode trabalhar o que você quiser, o professor de história pode trabalhar a história, ele pode trabalhar um período da história com cordel, a professora de literatura, de inglês. Eu nunca fiz nada de inglês com cordel, deve ser bastante interessante. A gente depois pode buscar outras vertentes, que é o repente. Aí quando você leva o repente para dentro da sala de aula, você tem o caju e castanha, você pega o caju e castanha para poder mostrar para as crianças como faz a brincadeira da embolada ou as outras vertentes do repente. E a gente pode trazer uma Emicida da vida também para poder comparar e falar assim, mas será que não é meio parecido? As vertentes não se bebem assim entre elas, não se conversam? A gente tem o rap, normalmente as crianças, né, da quinta série em diante já sabem o que é rap, elas conseguem. Dá para fazer improviso de repente em sala de aula, é muito bom, surge muita coisa boa, surgem umas coisas muito engraçadas, mas quando você fala assim, caramba, que potencial existe naquela criança. Fazer a quadra da mesma forma. É preciso que você envolva a criança, porque se você falar para ela assim, começa a escrever aí uma quadra, ela não vai querer escrever a quadra, mas se você for ganhando ela aos poucos, vai contando, vai brincando, faz você mesmo uma quadra sobre algum aluno, né, elogiando ele, ou então falando sobre a escola, ou falando sobre o seu bairro, mostra para eles a possibilidade que eles têm de fazer quadras, né, sobre o lugar em que eles vivem, sobre a família deles, sobre aquilo que eles gostam, aquilo que eles mais gostam. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de envolver a criança e fazer ela se apaixonar por aquilo que ela nem sabe que existe, né? E sem contar que há vários passeios culturais que se possam fazer com crianças quando a gente sair desse momento pandêmico, nessa quarentena. Tem a Academia Brasileira de Cordel, dá para poder levar, dá para poder marcar e levar as crianças, enfim, dá para poder contratar, né, alguns cordelistas que estão vivos, para poder eles irem nas escolas de vocês, alguns repentistas também, enfim, há uma vertente muito rica para se trabalhar com o cordel. E por hoje é isso, é um pouquinho do que eu podia passar para vocês nesses minutinhos que são tão apertados, para poder a gente entender melhor como funciona, ok? Então, por hoje é isso, gente. Que vocês fiquem bem, passem por todo esse momento bem e que quando tudo isso acabar, a gente possa se encontrar, bater um papo. Se quiser, que leve na escola de vocês, a gente conversa e vai se comunicando, ok? É isso, gente. Tchau!